Bom dia, Marcos. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quero agradecer mais uma vez a Marcos pelo convite e pela coragem, né, da gente falar de um tema tão sensível. Tem que ter coragem, Tem que ter coragem, é um tema muito sensível essa questão do sistema penitenciário. Então, coragem é com a gente mesmo. Agora me diz uma coisa, quando é que surgiu, como é que você teve a ideia de, não só a ideia, mas a coragem, como você mesmo disse, de chamar para as redes sociais a necessidade de se discutir um tema como esse? Ao longo de toda a minha trajetória de formação em direito, né, e depois eu caminhei para essa parte dos direitos humanos e depois para as ciências sociais, essa questão do estudo da criminologia, a gente atenta muito para a questão prisional do Brasil, que o Brasil é o país com a terceira maior população carcerária do mundo. Então, é algo que a gente deve falar em todos os espaços, mas que ainda é muito negligenciado esse debate. E aí, nesse contexto de pandemia, onde todo o assunto gira em torno do coronavírus, a gente não podia deixar de fazer esse link, né? Essa junção desses dois temas tão críticos, que é a pandemia e as pessoas que estão presas nesse momento. Você começa o seu artigo, né, fazendo uma certa, digamos assim, comparação, por exemplo, com os dados que são divulgados pela Secretaria de Saúde, pelo Presídio Estadual do Seridó, pela própria imprensa. Há uma certa confusão nesses dados? Há uma incompatibilidade, né? A gente não consegue encontrar um número exato nem fechado de pessoas que estão acometidas pela Covid-19, mas esse também não é um problema só aqui de Caicó. A gente vem acompanhando essa espécie de incompatibilidade de dados em todo o Brasil. E aqui em Caicó repetiu esse problema que a gente já vinha acompanhando em outros lugares. Outra questão no seu artigo é quando você, por exemplo, diz o seguinte, olha, você chama atenção para um dado que é divulgado pelo Boletim Epidemiológico, onde são colocados os dados comunitários e os casos institucionais, né? Nesse cenário aqui, por exemplo, você acha que há uma certa discriminação, por exemplo, ou não? A gente pode interpretar isso dessa forma, Marcos, assim, em razão de que a separação desses dados entre casos comunitários e casos institucionais, ela não vem junto de uma discussão sobre essa contaminação, né? Porque, assim, as pessoas que estão presas, elas fazem parte da comunidade, elas só estão, em determinado momento, cumprindo uma determinação judicial e, às vezes, nem condenação tem ainda. Então, assim, a gente separar os dados sem dizer o porquê é problemático de ter tanto número de casos já dentro da penitenciária estadual de Seridó, é mais uma forma de colocar esse debate como se não fosse problema nosso, enquanto sociedade, né? Eu me preocupo com essa separação de dados, porque corre o risco da gente dizer assim, aumentaram 40 casos em Caicó, mas veja bem, só 10 na comunidade e 30 lá no presídio, então é problema deles. O que não é, né? É problema de todos. A disseminação do vírus é problema de todos nós, principalmente porque o atendimento dessas pessoas que estão presas e das pessoas que estão aqui fora tem um único direcionamento, que é o Hospital Regional de Seridó. Então, assim, o controle da disseminação do vírus dentro do presídio interessa também as pessoas que estão do lado de fora, porque a potencial ocupação de leitos é muito maior se houver essa disseminação incontrolada do vírus num espaço fechado e com maior probabilidade de ocorrer essa contaminação. Então, pode haver o risco da gente estar com dois focos distintos de disseminação do vírus e apenas um sistema de saúde para abarcar todo mundo, para atender todo mundo. A gente não vê, por exemplo, na mesma intensidade, né, uma preocupação, por exemplo, com os casos da penitenciária com os casos fora da penitenciária. Hoje, nós temos, por exemplo, 700 casos, né? Se eu divulgar aqui, no bairro Vila Altiva, por exemplo, tivemos 50 casos. Puxa, todo mundo se preocupa. No presídio tivemos 40. Não há aquela preocupação. Você acha que como vai muito além do que você falou? Poxa, estão lá trancados, é coisa do governo, resolve, é por aí mesmo? Não, como eu já falei, o controle da pandemia é de interesse de todos nós e é uma coisa que o próprio CNJ, eu até falei nesse artigo que
que você já mencionou, o próprio CNJ, Marcos, logo no início da pandemia, né, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, é o órgão que fiscaliza todo o sistema de justiça brasileiro. E logo no início da pandemia, o CNJ, lá em março, já falou do grande problema que seria a entrada do vírus no sistema penitenciário brasileiro. Por quê? Porque os presídios do Brasil como um todo são lugares insalubres por si só, porque estão superlotados, porque tem maior dificuldade de acesso a atendimento médico, a serviços essenciais de higiene. Então, assim, doenças que não são mais tão comuns na vida livre, vamos assim dizer, como sarna. Quem é que tem sarna hoje em dia, assim, né? Você não conhece ninguém que tem sarna no dia a dia. E nos presídios brasileiros existem uma grande incidência de sarna, por exemplo, de tuberculose, que na vida livre quase não tem. Então, assim, sabendo desses problemas que já existiam antes da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça fez diversas recomendações, e a principal delas foi a 62, que eu também mencionei no texto, dizendo que se o coronavírus chegasse nos presídios, ia ser um estado de alerta muito grave, e é o que vem acontecendo. Do mês de maio para o mês de junho, houve um aumento de 800% dos casos de Covid-19 dentro dos presídios. Ou seja, é algo praticamente impossível de se controlar, dada as próprias condições de precariedade desses lugares, né? De aprisionamento de pessoas. E a própria recomendação do CNJ no início, sabendo que era difícil controlar isso, foi diminuir ao máximo a entrada de novas pessoas nas prisões, ou seja, presos provisórios, prisão em flagrante, não sei o que, deveria se evitar ao máximo colocar novas pessoas dentro da cadeia e também rever as penas de quem já estava lá. Se a pessoa não tem condenação ainda, estava presa provisoriamente, colocar essas pessoas em liberdade, principalmente aquelas que já têm fatores de risco, né? Idosos, mulheres gestantes, pessoas que têm doenças respiratórias e aquelas pessoas também que estão presas por crimes não violentos, que a gente sabe que a grande maioria das pessoas que estão presas no Brasil são em razão de crimes não violentos, crimes que não têm nenhuma gravidade e nenhuma lesão grave à vida das outras pessoas, ou seja, como, por exemplo, venda ou posse de drogas. Luiz, levando em consideração de que, suponhamos de que o vírus da Covid-19, ele não tenha surgido no presídio, ele foi levado para dentro do presídio. Você acha que algumas medidas, e que medidas seriam essas que poderiam ter sido tomadas para evitar com que esse vírus chegasse no presídio de Caicó? As medidas que a gente deveria tomar era seguir aquele protocolo realmente do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que era manter, que nos presídios, que a gente diz, é quase impossível, porque como é que a gente vai dizer para as pessoas que estão presas em ambientes muitas vezes acima de sua capacidade, que é a realidade da maioria dos presídios, de superlotação, como é que a gente diz, Marcos, para essas pessoas manterem distanciamento de 2 metros uns das outras, né? Não tem como. O lugar já está superlotado. Então, lavar as mãos com frequência. Como é que os presos não têm liberdade para estar lavando as mãos com frequência? Usar álcool em gel. Às vezes é difícil chegar até dentro dos presídios os insumos essenciais. Imagine álcool em gel. Então, assim, é quase impossível. Seria quase impossível controlar essa disseminação e principalmente também porque as pessoas que trabalham no presídio, elas circulam fora do presídio, né? E os parentes também quando tinham visitas. Então, assim, realmente seria algo muito difícil de controlar a chegada. O que a gente precisa é barrar o máximo possível que o desastre seja bem maior. Porque o protocolo de segurança tradicional, que foi esse que eu já mencionei, manter a distância das pessoas, usar máscara, usar álcool, lavar as mãos, é uma realidade totalmente fora da realidade dos presídios brasileiros. Você acha que foi um erro, por exemplo, o presídio receber novos apenados nessa pandemia? O próprio CNJ, na recomendação que foi dada no início da pandemia, orientou os juízes e todo o sistema de justiça a não receber novas pessoas dentro do sistema. Então, assim,
teria que ser um caso muito excepcional para que justificasse o aprisionamento de pessoas nesse contexto. Ou seja, um crime muito, muito grave, uma pessoa muito, muito, muito tida como perigosa justificaria a entrada, né, dentro desse contexto de pandemia. O que eu não sei qual foi a justificativa para essas prisões. Estou dizendo que o CNJ recomendou aos juízes não emitir novas ordens de prisões nesse contexto de pandemia de Covid-19 por causa do perigo de contaminação, o que de fato acabou acontecendo. Né? Com relação, por exemplo, aqui no Seridó, existe uma preocupação pelo que você tem acompanhado nas últimas semanas, dos juízes corregedores, de acelerar, por exemplo, o processo daqueles presos que já cumpriram boa parte de sua pena, que poderiam, por exemplo, migrar para outros regimes por causa dessa pandemia ou não? Eu não vi nenhum movimento nesse sentido, nem do TJRN, nem a nível local, não vi nenhum movimento nesse sentido. Mas seria uma alternativa, no caso? Seria uma alternativa e quase que uma obrigação nesse período. Luísa, e você trouxe para a gente um cenário de incertezas, por exemplo. Não sabe se os presos estão usando as máscaras, se tem acesso a álcool em gel, né? Não pode ter um distanciamento porque muitos presos dividem a mesma cela. Então, esse cenário que você nos coloca, por exemplo, ele confronta essa informação tanto da justiça como da própria direção de que está tudo normal, está tudo tranquilo na penitenciária? Tudo sob controle? Tudo sob controle, né? Assim, falar em controle dentro de um sistema penitenciário como é o nosso brasileiro, que inclusive tem diversas condenações a nível internacional, justamente por essa falta de controle, é algo a gente receber essa informação de maneira muito crítica, né? Porque, assim, a gente mal está tendo notícias. As pessoas que estão presas estavam até pouco tempo sem nenhum contato, até mesmo de televisitas. As televisitas começaram há pouco tempo. E, assim, a gente nem sabe, nem tem informação direito de quem está doente, quem não está doente, e vice-versa, né? Os presos também não estavam sem notícias dos seus familiares aqui de fora, o que também, Marcos, já é comprovado cientificamente que essa falta de informação e esse período de incerteza que as pessoas estão tendo, tanto dos familiares com os presos e os presos com os familiares, essa falta de contato aumenta aí muito os níveis de doenças psicológicas e diminuição da imunidade dos presos. Então, já é mais um fator que a gente sabe que quando a imunidade baixa, aumenta a probabilidade de se contrair a doença. Então, assim, esse próprio estado de incerteza, de falta de informação e desse medo das pessoas, dos seus familiares aqui fora estarem contaminados e vice-versa. Aqui fora a gente tem a preocupação de saber quem está preso sem saber. Esse próprio estado de falta de comunicação é um fator também potencializador de contaminação, né? Porque com a imunidade baixa a gente não consegue se proteger, o nosso organismo não responde à proteção da doença. Que tipo de violações dos direitos humanos você consegue enxergar nessa situação? Eu quero deixar também bem evidente que aqui eu não estou nessa colocação falando especificamente do contexto de Caicó, e sim do contexto de todo o sistema penitenciário brasileiro, né? Que o STF já reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro é um sistema por si só violador de direitos e garantias por essa falta de infraestrutura principalmente, né? E essa falta de infraestrutura, Marcos, atinge também as pessoas que lá trabalham. Para a gente ver que não é uma discussão de nós contra os agentes de Estado, nem nós contra a sociedade em geral. Quando a gente fala da situação dos presídios, a gente fala também da situação das pessoas que lá trabalham, porque a contaminação dos agentes de penitenciários está alarmante também. As pessoas que trabalham também dentro do sistema penitenciário são diariamente violadas em suas garantias de ter um trabalho seguro, um trabalho que garanta o livre exercício dessa sua profissão. Então, assim, a falta de comunicação dos presos com as pessoas aqui fora é uma violação de um direito, porque na própria Constituição diz que a gente não deve
receber penas para além do que a lei prevê, né? E a lei garante essa comunicação com os seus familiares aqui fora. A lei garante que a pena seja cumprida de maneira digna, e aí o próprio Estado colocar as pessoas num centro de contaminação de doenças é uma violação da sua garantia à saúde, à dignidade humana. Então, assim, esse contexto de pandemia só acentuou as graves violações que já eram costume no sistema penitenciário brasileiro. Quase no finalzinho do seu artigo você coloca o seguinte: testagem, soltura e acesso à saúde são soluções muito mais eficazes, mas o caminho da repressão sempre é o mais largo. Talvez dessas três opções que você citou, a soltura cause mais impacto, né? Soltar presos, não todos, mas quais seriam, por exemplo, quem seriam os presos que poderiam ser soltos numa pandemia como essa por causa da Covid-19? Em primeiro lugar, Marcos, o CNJ fala nos presos que não têm condenação, porque a gente sempre tem aquela ideia de que se está preso, fez algo de errado. E muitas dessas pessoas que estão presas, quase metade delas, a gente não tem nenhuma condenação. Então, se não tem condenação, a gente é potencialmente inocente, está lá na Constituição, né? A presunção de inocência de quem está preso. Então, assim, a primeira lista de pessoas que deveriam ser soltas, né, seguido aquele protocolo que o próprio CNJ determinou, seriam essas pessoas que estão em penas provisórias. Depois as pessoas que são grupo de risco, né, mulheres que estão gestantes, lactantes também, né, aquelas que amamentam, idosos e pessoas com doenças prévias também, com comorbidades. Isso aliadas também ao tipo de crime que as colocaram lá, como o CNJ fala, em crimes não violentos, ou seja, sem emprego de violência contra outras pessoas. Então, seriam esses crimes de menor potencial ofensivo, por assim dizer, né, numa linguagem mais popular. Seriam crimes sem grande gravidade e que não justificaria a prisão dessas pessoas, principalmente nesse momento. Para você ter ideia, Marcos, morreu semana passada no estado de Minas Gerais um jovem de 20 anos que estava preso, morreu por Covid-19, um jovem de 20 anos que estava preso em razão de posse de 10 gramas de cocaína. Ou, nem cocaína, de maconha. 10 gramas de maconha pode ser considerado uma quantidade para consumo próprio, que a lei não diz que deve ser presa. E esse jovem, com 20 anos, estava preso em Minas Gerais, com essa quantidade irrisória de maconha, e morreu por Covid-19 lá. Dentro da penitenciária? Dentro da penitenciária, em Minas Gerais. Então, tudo que você falou aqui nessa nossa entrevista está aí acobertado pelo CNJ? Está. São orientações do próprio CNJ? São orientações do próprio CNJ, a orientação 62 do CNJ, que foi, inclusive, prorrogada agora por mais 90 dias, por meio da recomendação 68. Então, assim, a gente tem muito essa fama de ser, quem é especialista em direitos humanos tem muito essa fama de ser defensor de bandido, quase como se fosse também um inimigo da sociedade, porque diz, não, eles estão do lado do bandido e tal, né, e não pensam na gente, mas muito pelo contrário. A gente pensa tanto na sociedade, tanto na garantia e na melhoria de vida de todo mundo, que a gente preza pelo fiel cumprimento da lei. Que a desobediência à lei, nesses casos de não seguir as recomendações do CNJ, é algo muito grave, que pode, inclusive, aumentar o perigo de violência dentro desses presídios, né? Então, você acha que se os estados estivessem cumprindo o que manda aí, o que sugere o CNJ, essa situação de Covid nos presídios estariam controlada? Estaria bem melhor do que a gente está agora, né? Porque, como eu disse, teve um aumento de 800% em um único mês. Em um mês só, teve um aumento de 800% do número de casos dentro do sistema penitenciário brasileiro. Isso porque só 1% dos presos foram testados. Os estados podem responder por isso? O Brasil, inclusive, já foi denunciado pelas organizações de direitos humanos na Corte Internacional por causa dessa questão. O Brasil já tem históricos de condenações internacionais em razão do estado precário das nossas prisões, e agora, no período da pandemia, já houveram novas denúncias do Estado brasileiro. Ok, Luísa Brito, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Estou sempre à disposição também aqui. 8 horas